Mas não é uma jornada fácil. Sim. Né? Porque você tem a relação mãe e filha, que é uma situação diferenciada, embora Sim. minha filhinha já tenha batido asas e voado, para mim é sempre meu bebê, né? Então, você tem aquela coisa de mãe direcionadora, não vai por ali, faz isso. E quando você vai para a área profissional, invertem-se os papéis, porque nessa hierarquia, o jurídico é o que comanda, né? No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, tudo bem com vocês? Estão começando mais um novo episódio. Como sempre, peço para vocês nos seguir no Instagram, @Dicas da Construção Podcast, no YouTube também, Dicas da Construção Podcast. Não esqueça de apertar o sininho, enviar para os seus amigos no WhatsApp, porque ali eles vão receber todas as informações na hora de construir ou reformar, tá? Também não posso deixar de falar para você que tem infiltração na sua casa e precisa de uma empresa renomada no Vale do Paraíba, eu lhe indico a Rei da Manta Impermeabilização. E para você que gosta de fazer os seus serviços na sua casa no final de semana, temos também o Portal do Impermeabilizador, a distribuidora que é focada em impermeabilizante. E lá temos o Elastimper, tá? Lá tem bônus e preços especiais para você. Não perca tempo e compre Elastimper. Hoje estamos aqui com a especialista em direito imobiliário, nossa amiga Renata, e hoje estou muito feliz em conhecer a mãe, Kika Jardim, corretora de alto padrão. Seja bem-vinda, minhas amigas, agora é com vocês. Começando pela Renata, apresentando pra gente. Olá, tudo bem? Todo mundo que está ouvindo a gente de novo, estamos aqui mais uma vez. Fico muito feliz de ser convidada para esse podcast, que já virou um uma grande alegria. Muito obrigada, e estou mais feliz ainda que hoje vai ser um podcast duplo, eu e minha mãe. Espero que vocês gostem, que a gente traga bastante informação e que seja um podcast muito leve e ao mesmo tempo que traga bastante conteúdo para vocês. E você sabe que isso foi um jeito de te homenagear, te agradecer por tudo que você faz pela gente. Você está com a gente desde o começo, contribuindo, e a gente achou justo estar trazendo a sua mãe para a gente conhecer como que é a sua família e como vocês entraram no mundo imobiliário e estão dominando essa área no Vale do Paraíba. Por isso a gente quer conhecer a história de vocês duas. Muito obrigada. Agora eu quero falar um pouco com a dona Kika Jardim. Fique à vontade, se apresente. Olá, olha, é uma satisfação. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei estar com a minha filha falando profissionalmente num podcast tão importante, tão premiado assim, Obrigado. né? Eu me sinto honrada pelo convite e muito feliz. Meu coração está cheio de alegria. Fico muito feliz. Dona Kika, eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a sua trajetória, como que você pensou em entrar para o ramo imobiliário, já é de família, ou a senhora foi a desbravadora, como que foi isso? Juarez, olha, nada na vida é por acaso, né? Eu acredito muito nisso. Eu sempre vim da área de comunicação, vendas. Eu trabalhei na rede difusora de comunicação muitos anos. Que legal. Né? E sempre com vendas. E aí, em Pindamonhangaba, eu sou de Pinda, o meu nome é Marialva Jardim, e aí as pessoas acabaram, pela dificuldade de pronunciar Marialva, virou Kika, né? Sim. E foi bacana, porque foi uma marca no mercado imobiliário mesmo. Eu comecei em Pindamonhangaba, na Edson de Rico Imóveis. Eu fui gerente de negócios lá por 12 anos. Aprendi tudo que eu sei de imóveis, a base, né? Porque depois você vai crescendo,
passei por Taubaté, depois São José, São Paulo, e aí voltei para o mercado de São José dos Campos. Mas, assim, a minha gratidão para o Edson De Rico, né, da Edson De Rico Imóveis, que agora completou mais um aniversário aí, se não me engano, 50 anos, né? Pode mandar um abraço para ele, fica à vontade. Um abraço, Edinho, obrigada por ter dito uma frase muito bacana. Eu falei, ele me convidou, né, para fazer parte da equipe dele, há 30 anos atrás isso, e eu falei para ele, corretor de imóveis, eu não quero não, nossa, eu não quero não. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, Kika, olha, a única profissão lícita no Brasil que eu conheço, que você dorme pobre e acorda rico, é corretor de imóvel. Sim. E aí você vai ver, na verdade, se você vender uma fazenda de 50 milhões, você ganhou uma ótima comissão. Correto. Né? E aí ele acabou me ensinando o beabá e eu já comecei na empresa dele como gerente de negócios, porque eu já trabalhava nessa área de gestão de pessoas. Olha, e que foi legal. Muito bacana. Que legal. Minha amiga, conte um pouco sobre sua trajetória. Bom, eu iniciei no ramo imobiliário pela minha mãe, eu já disse isso em outros podcasts, por conta das dúvidas que iam surgindo e as imobiliárias não tinham o costume de ter um jurídico. Sempre tinha um terceiro ali que ajudava, mas não tinha um jurídico consultivo. E aí a minha mãe vinha, né, quando eu me formei em Direito, eu estava na área tributária, mas ela sempre vinha, Renata, pode isso aqui é legal, tem como fazer dessa forma, a gente consegue achar um caminho. E aí eu comecei a estudar, mas eu não queria a área do direito civil, eu gostava do direito tributário, porque eu não conhecia o imobiliário. Certo. E aí, quando eu comecei a estudar o direito imobiliário, eu falei, caramba, isso é um mundo. O direito imobiliário tem um nicho gigantesco. A gente fala, eu sou especialista em direito imobiliário, mas tem várias áreas do direito imobiliário que eu precisaria estudar muito para poder atuar, porque ele é gigantesco. É um mundo mesmo de oportunidades para os juristas e para as pessoas que têm vontade de empreender nessa área. Então, eu comecei a estudar, me apaixonei e aqui estou trabalhando hoje no direito imobiliário. Não deixei o tributário, que também é uma paixão, mas hoje o direito imobiliário tomou meu coração e está aí em primeiro lugar no quesito trabalho. Mas faço ainda planejamento tributário e outras aquisições como direito de família. Deixa eu perguntar para você também, achei até muito interessante, a gente estava conversando nos bastidores, e quando você pensou em entrar no ramo de palestra? Qual foi o momento que você falou, é agora? Na verdade, as coisas na minha vida, elas acontecem. É muito engraçado, porque eu sempre quis trabalhar com a fala. Eu gosto muito de... todo mundo fala, você fala muito bem, você tem uma boa dicção, quando você fala, você é argumentativa. Isso foi parte da minha escolha do direito. E aí, eu comecei a trabalhar, meus clientes eu fui atendendo e foram surgindo oportunidades. Renata, você não daria uma palestra na OAB de Pindamonhangaba? E eu nunca fui muito... Eu sou advogada, né, atuo, mas eu nunca fui muito próxima da OAB. Sempre não ia muito à casa do advogado, só para a época de votação. E eu falei, não sei, é legal, uma oportunidade. Aí falei, não, vamos, né? Uma amiga minha, a Ludmila, ela que foi minha grande incentivadora de dar início aí às palestras. E aí a Lud falou pra mim, você vai arrasar, vai ser muito bom pra você. E se você não gostar, não vai mais. Sim. E aí fiz o início aí das palestras, acabou que deu muito certo. Não só a OAB, mas a gente tem uma parceria agora com o Cresce, né, a Comissão de Direito Imobiliário. Então a gente faz várias palestras da OAB com o Cresce. E inclusive no dia 17 agora de junho, eu vou fazer uma live com o Cresce SP, vai passar aí para todo o Brasil, espero que seja bem legal. E vai ser uma live aberta ou exclusiva? Sim, não, vai ser uma live aberta. Inclusive depois fica no YouTube, né? Sim. Lá na página do Cresce, para que todo mundo possa verificar. E eu vou dar instruções às 8 da noite. Legal. E eu vou dar instruções de como diferenciar a escritura, matrícula,
e compromisso de compra e venda. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Quem tiver interesse, assiste lá com a gente. Lógico que eu vou assistir. Deixa eu perguntar, como que eu faço para estar contratando a palestra da doutora Renata Matos, especialista em direito imobiliário? É só você entrar no meu site, né, o www.jmatosadvocacia, então vou repetir aqui, www.jmatosadvocacia.com.br. Você entra lá, tem um campo de mensagem e deixa sua mensagem, a gente pode agendar palestras aí em todo o Brasil com um cunho de direito imobiliário e tributário. Que legal. Dona Kika, eu sei que a senhora também trabalha nesse ramo, explique um pouco mais como que a senhora trabalha com treinamento, isso, de pessoas. Olha, então, dentro dessa trajetória, eu tenho uma empresa de treinamentos, né? Pode falar o nome dela, se quiser. Então, hoje eu atuo na área imobiliária. Certo. Então, na verdade, o que eu faço é treinamentos para a imobiliária que eu trabalho. Olha que legal. Né? Então, baseado em neurolinguística, como a gente estava conversando, né? Que é uma ferramenta muito bacana, esclarecedora. Então, eu treino os meus colaboradores, né? Certo. A Movai Imóveis, que é onde eu trabalho em São José dos Campos e faço a direção e a gestão de pessoas e negócios, já está com um projeto para se tornar uma universidade. Olha que legal. Né? Na área de corretores de imóveis. Então, a gente quer formar um time bacana, ético, transparente, porque a nossa profissão, ela tem algumas marcas que não foram bacanas durante todo o tempo, né? Então, muitas das pessoas ainda têm na cabeça aquele corretor que quer vender a qualquer custo, que quer, em vez de pensar no cliente, no que é bacana para o cliente, ele quer só o resultado em dinheiro. E aí vem a Movai com uma nova mentalidade, né? Ela quer treinar pessoas, não só os corretores da sua imobiliária, mas do mercado em geral, para que trabalhe dentro da ética, que a gente quer ganhar muito dinheiro, mas não a qualquer custo. Certo. Então, tem um espaço muito bacana de treinamento lá e a gente já está pensando em alargar isso para corretores de outras imobiliárias. Olha que legal. E tem já planos para datas ou é um projeto futuro ou já está acontecendo? Já está acontecendo de uma maneira menor, né? Certo. Olha, eu tenho pessoas que saíram lá do meu time e foram, por qualquer motivo, galgar outros caminhos lá, né? E estão em imobiliárias parceiras. Olha, e que legal. Nem por isso elas deixam de me consultar, de falar comigo, olha, faz um funil de vendas para mim, olha, como é que eu faço para fazer um fechamento que está difícil. Então surgiu a ideia de por que a gente não alargar isso mesmo, né? Em vez da gente pegar, como se diz na área de vendas, o pulo do gato e deixar restrito, vamos expandir a consciência das pessoas. Sim. Com isso, você vai ter um profissional mais capacitado, o nosso cliente vai ser melhor atendido e, ao contrário do que muita gente pode pensar, que, poxa, eu estou passando um know-how para a concorrência, na verdade, tudo que você divide com respeito, com ética e com amor, você multiplica na sua vida. Sim, sim. E é essa a visão que a gente tem. Que legal. Em que ano que você abriu a sua imobiliária? A imobiliária não é minha. Ah, não? A imobiliária, eu sou diretora de negócios na imobiliária. Legal. E eu estou lá há 7 anos. 7 anos. Eu estava trabalhando, falei para você, vim de Pinda, depois passei rapidamente em Taubaté, depois fiz negócios em São Paulo com empresas muito bacanas, assim, a São Carlos, a Best Center, são empresas que elas compram áreas para fazer malls, como se fossem galerias, né? Certo. E alugam. E eu viajava pelo Noroeste Paulista todo com uma amiga muito querida, Célia, que fizemos uma parceria de 5 anos viajando aí por tantos lugares e trabalhando em São Paulo. E aí, depois, eu tive um evento, fiquei viúva 9 anos. E aí, falei, chega de viajar.
E aí tive um convite muito bacana do Lucas Sembranelli, que é o dono dessa imobiliária. Minha empresa dava consultoria na área de liderança e treinamento de vendas para o time dele. Sim. Que estava começando. E aí ele falou para mim que a consultoria era de 6 meses, virou 1 ano e meio. Aí ele falou, olha, para com a sua empresa, vem fazer a gestão de negócios para mim. E eu achei um desafio interessante. E aí fiquei com ele e é isso que a gente está fazendo, uma parceria muito bacana, uma empresa humanizada, uma empresa que vai ao encontro dos meus valores, né? Certo. Então, o que a gente quer? Uma liderança participativa, uma liderança inteligente. Não quero aquele corretor que depende de tudo do gestor, que quando ele sai, ele deixa todo o conteúdo dele na imobiliária e sai com a roupa do corpo, como se diz, começando do zero. A Movai tem uma percepção muito interessante, ela quer preencher esse profissional, ela quer dar oportunidade, sendo na Movai ou fora dela. A gente treina pessoas para atender a vida dele para o mundo mesmo. É muito bacana e parece papo de corretor, mas não é. Se você for na nossa imobiliária lá e você está convidado a tomar um café... Café eu gosto. Com certeza. Na minha opinião, e de muita gente, a imobiliária mais bonita de São José dos Campos, se entrar no site dela, é Movai Imóveis, ela foi toda preparada para acolher. O nome, inclusive, Movai, em Tupi-Guarani, quer dizer acolhimento. Olha que legal. E aí a gente acolhe não só quem dá dinheiro para a gente, que é o nosso cliente, mas o nosso colaborador, as pessoas que trabalham com a gente. Sim. Então, eu até falo bastante disso porque eu me emociono. Eu sou espírita. Certo. E aí a gente sempre sabe assim, para você saber se você está no caminho certo, se você está andando direitinho, olha como é que está a sua vida, como é que está seu coração, onde você trabalha, porque você recebe tudo por merecimento. Então, eu estou muito feliz, porque onde eu trabalho é um lugar de acolhimento, eu me sinto assim, muito respeitada, e então eu devo estar no caminho certo, viu, Sim, claro. É uma coisa que a senhora me falou e eu nunca tinha pegado. A imobiliária, a gestão de negócio dela seria o quê? O coração pulsante da imobiliária? Porque a gente, quando olha imobiliária, a gente vê os corretores prontos para vender. Geralmente tem lá o proprietário, né? Que muitas das vezes a gente não tem acesso, né? Mas a gestão de negócio, como que é isso dentro de uma imobiliária? Olha, existem vários segmentos dentro de uma imobiliária, né? A gestão de negócios, a minha expertise é em fechamentos. Ah, sim. Então, o que acontece? Esse corretor é treinado por mim desde a hora que ele chega, né? Nos padrões da empresa, né? Que ele está atuando. E aí, eu acompanho, faço a gestão do negócio que ele está envolvido, né? Eu vou vender uma casa de 1 milhão ou de 10 milhões. Não importa. O padrão de atendimento é o mesmo, né? E diferenciando cada situação, que é única, né? Cada negócio é único. E aí eu acompanho desde o começo, na hora que esse cliente tem atendido as suas necessidades e quer fazer uma intenção de compra, e até o fechamento e depois a escrituração com os corretores capacitados para isso. Então, na verdade, os negócios da empresa estão sob minha responsabilidade no quesito de acompanhar, né, e gerenciar tudo isso até o final, que é a escritura, tá? Chegou na onde eu queria. Eu gostaria de entender o seguinte: a senhora é uma corretora de alto padrão, correto? E a sua filha é especialista em direito imobiliário. Sim. Como que é esse trabalho, essa junção? E ela também, presta serviço para outras imobiliárias, estou correto? Sim. Eu gostaria que vocês, pode responder vocês duas. A gente trabalha junto. Sim, inclusive a Movai foi a primeira imobiliária que eu comecei a consultoria, o consultivo fixo, né? Eu já tinha outras imobiliárias que eu tinha um consultivo, um outro modelo de consultivo até então, que é o modelo mais que Pinda adotava mais, né? Um advogado terceiro
que iria até a imobiliária e apagaria os incêndios ou eventualmente faria análise de alguns contratos ou algumas certidões. E aí eu montei um consultivo, que seria um advogado que pudesse auxiliar em todo tipo de consulta, tanto na locação quanto na venda, para que a gente não precisasse chegar na parte de apagar incêndio, que pudesse preventivamente deixar a negociação tranquila para que o fechamento, né, que é com a minha mãe, acontecesse. Correto. Então, aí a partir daí eu conversei com o Lucas e a gente deu início a esse consultivo, tanto na venda quanto na locação. A gente trabalha muito, a gente briga também, às vezes, profissionalmente. Sim. E aí na sexta sai pra tomar cerveja, ok, mas a gente... Quem paga? Aí, ó, aí. Às vezes divide a conta. Depende de quem brigou com quem. Também tem isso. Olha, trabalhar com a Renata é uma bênção, né? Eu já falei que nem nos meus maiores sonhos eu pensei em uma coisa dessas, né? Mas não é uma jornada fácil. Sim. Né? Porque você tem a relação mãe e filha, que é uma situação diferenciada, embora Sim. minha filhinha já tenha batido asas e voado, para mim é sempre meu bebê, Sim. né? Então, você tem aquela coisa de mãe direcionadora, não vai por ali, faz isso. E quando você vai para a área profissional, invertem-se os papéis, porque nessa hierarquia o jurídico é o que comanda, né? Sim. Então, eu tenho a veia impulsionada para realizar negócios. Certo. E aí, o meu freio é o jurídico, que diz, por aqui não, é perigoso, não, e aí eu fico brava, porque Sim. eu penso que o advogado precisa achar caminhos para eu vender. Certo. Né? E eu entendo que nem sempre o imóvel dá essa condição. A maioria das vezes achamos caminhos, mas tem algumas situações que não tem caminho seguro para se prosseguir. E como a gente trabalha com ética, segurança e verdade, eu não tenho como vender um imóvel que não seja perfeitamente apto a ser vendido, né? Certo. E aí, a gente tem essas discussões assim, e às vezes eu tenho aquelas coisas de, né, não, mas não era assim, podia, não sei o que, ela... agora não pode mais por causa disso. Então, assim, é uma tarefa desafiadora e ao final dessa jornada, né, de desafios aí, a gente sempre sai enriquecido, a gente sempre ganha e a gente sempre mesmo vai tomar cerveja ou vinho, né, filha? Para selar nosso compromisso de amor que a gente tem mesmo, que não tem nem como falar o quanto eu amo essa filha. Sim, ela se emociona sempre quando ela fala da senhora, entendeu? De você, desculpa. E a gente sentiu essa necessidade de ter vocês duas junto pra gente tá batendo um papo, conhecendo melhor, e hoje a gente conseguiu realizar isso. Eu vejo isso muito na minha casa. Um exemplo assim, a minha mãe, ela cobra, que eu vejo assim, excessivamente de mim, mas de uma pessoa de terceira ela já, tipo assim, já é mais leve. E parece que a família, por você ser da família, você quer que a pessoa tenha uma... Como que eu posso... um desempenho melhor. Que ela seja, tipo assim, tenha alta performance em tudo. Porque você quer o melhor dela. E vice-versa, né? Sim. E a Renata, eu vejo que ela tem aquela coisa de proteção. Ela, tipo assim, como a gente tava conversando nos outros vídeos, a senhora vai fazer uma venda, uma consultoria, ela já tá lá se precavendo que tudo aconteça direitinho dentro das leis. Porque muitas das vezes a gente tá lá olhando um processo que é uma venda milionária, mas geralmente tem um cambalacho no meio, tem tipo assim, estelionatários, né, que hoje tá muito comum, principalmente no mercado imobiliário. Gostaria que falasse um pouco sobre isso. E além disso, Juarez, eu acho que a gente tem que separar muito bem a legislação no seguinte sentido: o que entre as partes, entre comprador e vendedor, o que vale na legislação para comprador e vendedor não é necessariamente o que vale para quando envolve um corretor, uma imobiliária. Sim. Porque sim, a imobiliária tem um dever, o corretor tem um dever lá no artigo 723 do Código Civil de diligência, de prudência, de segurança para com o comprador e com o vendedor. Então, quando a gente pega a lei seca e olha, né, às vezes as pessoas olham e falam assim, não, mas olha, a lei diz isso para comprador e vendedor. Certo. Não diz isso para o corretor ou a imobiliária. Então, quando
entra uma imobiliária, um corretor, eu tenho certeza que qualquer pessoa que compra um imóvel entende que quando tem um corretor intermediando ou uma imobiliária, um colaborador, ela entende que está segura. Correto. Ela entende que aquela venda não é uma venda que tenha algum problema jurídico ou que possa dar um cancelamento dessa venda ou uma impugnação futura. Eu tenho certeza que todo mundo que procura, entra numa imobiliária, se sente seguro. Certo. Só que aí, se qualquer problema futuro que tenha, se a gente pensar em só comprador e vendedor, sem tirar da equação a imobiliária, não seria correto com o próprio comprador e vendedor. Então, a gente sempre tem que pensar que uma compra e venda feita entre particulares é muito diferente de uma compra e venda em que uma imobiliária ou um corretor colaborador atue. Sim, sim. Olha, isso é muito interessante, sabe, Juarez? Porque às vezes a gente ouve assim, você tem que procurar uma imobiliária séria e tal. Eu acredito que todas as pessoas que se dispõem a empreender, a ser uma empresa, ela pensa nessa seriedade, tá? Mas como as coisas modificam as leis muito rapidamente, não é só uma questão de ser sério, é uma questão de ser competente, de colocar os nossos braços fortes, né? Olha, eu sou do tempo, falei para você há 30 anos, a gente não tinha um advogado para orientar, a gente tinha um negócio que parecia mais complicado, chamava alguém pontualmente, o advogado dava uma opinião ou outra e tal. Não tinha esse consultivo que a gente pode lançar mão toda hora. Então, não que a imobiliária não seja séria, a gente precisa escolher uma imobiliária que esteja capacitada no mercado a atender as demandas e as modernidades que estão surgindo. Certo. Quanto a leis, quanto a tudo, né? Então, é como assim, você vai fazer um procedimento estético, hoje está muito na moda isso, né? E bacana que as pessoas podem ter acesso. Se você pensa no mais barato, você corre o risco de morrer, inclusive, né? De fazer coisas com pessoas que não têm capacidade para poder desenvolver aquilo que você deseja. Num momento, uma imobiliária é a mesma situação. Não que a pessoa não seja séria, seja charlatão, nada disso. Mas talvez ela não tenha um corpo jurídico capaz, atualizado, que possa dizer, o que podia ontem não pode mais. Inclusive, o que não podia já pode, de uma outra forma. Então, assessorar os seus clientes, porque os clientes são as duas partes, quem vende e quem compra. Assessorar o nosso cliente de uma maneira honesta é oferecer para ele um corpo jurídico atualizado e capaz, né? E é importante a gente entender que a consultoria jurídica que eu presto para as imobiliárias, ela vai proteger os clientes, com certeza. Sim. Mas não substitui seus advogados particulares. Certo. Que em qualquer transação de compra e venda, o ideal é que existam advogados da parte do vendedor, da parte do comprador, para que sejam examinadas todas as certidões e documentos que a gente vai fornecer para que os advogados particulares resolvam se aquela venda é ou não é uma venda segura para os seus clientes. A imobiliária, claro, vai fazer essa proteção porque ela tem um jurídico ali filtrando, mas o advogado particular do vendedor e do comprador também são muito importantes nessa transação. E isso, na verdade, até por segurança deles, porque às vezes eu posso pensar, eu estou oferecendo o meu jurídico porque eu quero que aconteça a transação e você fica à mercê do que eu, imobiliária, acho. Não, você tem todo o direito e necessidade de consultar o seu corpo jurídico, que vai com certeza, e eu digo com toda segurança, constatar o que a nossa imobiliária já falou, porque o jurídico já analisou pelo sim ou pelo não. Então o que o advogado das partes envolvidas vai fazer é constatar esta realidade. Inclusive, já constatamos alguns casos em que eu inviabilizei a venda, o advogado do comprador viabilizou, e quando chegou lá na frente, ele
verificou que realmente não poderia ser feito. Entendi. Então, por que isso acontece? Porque eu disse, o direito imobiliário é um ramo muito grande e de muita especialização. Então, você precisa estar em contato direto e constante com a jurisprudência mais nova, a legislação mais atualizada. E aí, a pessoa que às vezes você é advogado, mas não é especialista em direito imobiliário. Então, você olhou aquela situação e falou, não, tá tudo bem. Isso acontece muito na lei do inquilinato, né? Entendi. Quando a gente fala de locações. As pessoas não têm a expertise na lei do inquilinato, não estudaram a lei do inquilinato, e quando vão orientar seus clientes, as orientações são as mais... são todas voltadas ao Código Civil. Só que tem a legislação especial, você precisa atentar. E aí, acaba que tem os conflitos. Aí, não, mas o meu advogado disse isso. Disse, mas ele esqueceu de ler a lei do inquilinato. Entendi. Isso acontece muito. A senhora quer falar alguma coisa? Não, perfeito. Quando eu te conheci, Renata, eu percebi que o mercado imobiliário não é para aventureiro, né? A pessoa pensa assim, eu vou abrir uma empresa, vou fazer o curso de corretor, tem muitos que nem tem, né? Vai lá e começa a pegar imóveis para vender. Só que conhecendo o que você passa pra gente, agora tá a sua mãe com a gente, é um mercado muito delicado, né? Complexo. E que trabalha com grandes valores, né? Sim, e grandes responsabilidades, né? Eu gostaria... Pode falar, desculpa. Olha, de novo, a gente precisa entender nosso papel no mundo, e o respeito que a gente deve ter é o mesmo respeito que a gente quer pra gente. Claro. Né? Então, existem leis universais e uma delas é a lei do retorno. Tudo que você faz pro outro, você vai receber. Então, se a gente tem uma consciência dessa, abrir uma empresa em qualquer ramo, né? Ela precisa ter esse cuidado e esse respeito, porque você está mexendo com pessoas, né? Ou com alimentos, ou com construções, né? Quantas construções a gente vê que a pessoa paga com sacrifício e tal, de repente cai o prédio, né? Então, a gente precisa pensar nessas responsabilidades mesmo e na autorresponsabilidade. Independente da empresa que você trabalha, a sua autorresponsabilidade em ser ou não conivente com uma situação que vai prejudicar alguém, né? Sim, e eu acho que assim, o meu papel no consultivo das imobiliárias, como advogada, é fazer uma previsão da teoria do caos. Ou seja, eu preciso prever tudo que pode acontecer de errado naquela venda. Para que eu ache caminhos possíveis para viabilizar aquela venda, se possível, a viabilização. Então, eu preciso sim, às vezes os donos de imobiliária brigam comigo assim, Renata, mas isso nunca vai acontecer. Pode acontecer. Então, porque assim, às vezes uma coisa é improvável, mas eu já vi muita coisa improvável acontecer. Então, o meu dever como advogada é a proteção da imobiliária de responsabilização futura. Então, para a gente se proteger e não ser responsabilizado por uma eventual venda cancelada, impugnação, evicção, que é perda do bem por decisão judicial, a gente precisa prever todos os potenciais riscos do negócio. E a partir de então, apresento as soluções possíveis, e aí a gente tenta viabilizar, ou tem algumas vezes que realmente o negócio não é viável. Aí quem vai decidir isso é o diretor da imobiliária. Olha, esse é o risco do negócio. A gente vai passar para o cliente, e o cliente, junto com a diretoria, vai decidir a partir do meu diagnóstico aí da viabilidade ou não da compra e venda. Renata, você já se deparou ou com quantas tentativas de fraude? É fraude que fala ou é estelionatário? Então, pode ser fraude, pode ser estelionato, mas já me deparei, já tive casos de a pessoa... Coisa de milhões? Sim. Geralmente esses caras estão envolvidos em coisas grandes, e né? Eles são muito bons, né? Então, assim, a aferição de documentação, a pessoa tinha a documentação necessária, então ela parecia ser o comprador, mas não era o comprador. E na verdade, ela estava se fazendo passar, assinou digitalmente, criou e-mails. Então, assim, hoje a assinatura digital, ela veio para nos auxiliar em diversas áreas, né, de atuação aí, contratos bancários, contratos milionários são feitos, empresariais, com a assinatura digital. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a assinatura digital, como ela é nova e muito efetiva, as pessoas sempre prezam por ela, né? Sempre preferem a assinatura digital.
ela é ótima, ela não vai ser descartada, ela tem valor entre as partes, desde que um advogado faça as cláusulas corretas para que ela tenha esse valor, né, dentro do contrato, porque não é qualquer contrato assinado digitalmente que tem valor perante o judiciário, tá? E perante as partes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a assinatura digital também abre essa porta aí para os estelionatários que se escondem atrás do computador, e por isso o corretor, né, ele precisa estar sempre atento. A pessoa falou que essa pessoa colocou documentação, tem tudo certo, está no processo correto. Antes de assinar, você precisa ter visto essa pessoa. Você precisa ver se aquele documento condiz com aquela pessoa. Você precisa fazer uma chamada de vídeo. Mas eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, eu sou milionário. Mas um tempinho para falar 2 minutos comigo de vídeo para ver que você realmente é você precisa ter se você quer fechar um negócio. Correto. Né? Você quer comprar um imóvel? Então você precisa ter 1 minuto para me mostrar que você é você, porque muitas vezes a pessoa está fazendo isso justamente utilizando que, né, não tenho tempo, sou muito rico, mas na verdade a pessoa não é a pessoa que, né, você está falando com uma pessoa que não é a documentação e do processo de compra e venda. Então isso é... E a experiência diz que quando a pessoa não quer passar por um processo de segurança desse, normalmente tem um problema. Exatamente. Porque se você não tem nada a esconder, qual o problema de você participar de um processo de segurança para você mesmo, né? E isso acontece muito. Na locação, na venda, às vezes a pessoa fala assim... Não, eu não quero. A pessoa quer ser fiadora e a gente pede, não tem... A gente faz a aferição do lastro patrimonial para ver se a pessoa ela pode garantir um eventual débito do locador. E aí a pessoa, não, mas eu não vou passar essa informação, mas essa informação é pessoal. Então, você quer você quer dar o seu nome em fiança, né? Que é o velho fio do bigode, dizendo se ele não pagar, eu pago, mas você não quer prestar nenhuma informação? Não é condizente com a própria fiança. Então, a gente tem que ter um alerta, acender um alerta. Toda vez que um cliente, eu sei que às vezes o corretor está afoito, ele quer muito vender, ele precisa disso, mas a gente tem que ter aquela luzinha vermelha quando a pessoa começa a dificultar a documentação, começar assim, eu sempre fiz isso, nunca aconteceu. Eu já vendi imóveis em Brasília, em São Paulo, e nunca me pediram isso. Nunca te pediram a diligência básica. Infelizmente, nem todo mundo está apto a vender imóveis. Deveria estar. Todo empreendedor que vai abrir uma imobiliária deveria, sim, ter um curso para que ele saiba, olha, isso é a documentação básica para vender um imóvel. Isso é a parte básica do processo de venda, mas nem sempre isso acontece. Então, às vezes você se depara com uma imobiliária capacitada que vai te entregar segurança e você fala, nossa, mas nunca ninguém pediu. Infelizmente, né? Que pena que nunca ninguém pediu para você. Certo. Essas fraudes vocês conseguem detectar mais por parte do comprador ou por parte do vendedor? Mais por parte do comprador, mas acontece do vendedor também. Mas do vendedor é diferente. Ele quer vender... Porque ele quer receber o dinheiro. Exato. Não, do vendedor porque ele quer vender um imóvel que provavelmente não é possível vender. Ele tem vários problemas pessoais, ele não tem solvência, que, por exemplo, o patrimônio dele não supera o débito. Então, ele tem mais débito do que patrimônio. Então, em tese, ele não poderia vender esse imóvel sem o risco aí de fraude contra credores, por exemplo. Ou até fraude de execução em alguns casos. E aí, ele fala, não, tá tudo bem, meu imóvel, eu vou conseguir. E aí, tenta vender o imóvel que não pode ser vendido. Para o comprador tem mais aquela... teve a fraude da pessoa querer... assina vários compromissos de compra e venda para mostrar que ele está comprando imóveis, para ter um lastro patrimonial. Olha, esses são os compromissos de compra e venda assinados. Até para buscar dinheiro em banco. Para buscar, exatamente. Então, assim, lá em São José teve uma fraude que a pessoa fez... De milhões, né? Inclusive, era documento falso e ele passou com financiamento bancário, com um pacto de alienação fiduciária na Caixa Econômica. Caramba. E aí, só que quando terminou, foi assinado, quando foi para registro, eles conseguiram pegar a fraude. E aí o cara foi tirar um dinheiro no banco, olha isso, ele entrou na Caixa Eletrônica, só por isso que prenderam ele. E conseguiram prender ele, mas assim, até na Caixa Econômica Federal ele conseguiu passar com documentação falsa. Hoje em dia tá muito assim, as pessoas estão muito... entre aspas, profissionais nessas... No estelionato, nessas coisas. Eu já vi aqui, e faz tempo, eu estava em Pinda ainda, nós vamos pedir uma confirmação do cartório, como é que chama mesmo?
quando você pede para o cartório validar a assinatura. O reconhecimento de firma? Reconhecimento de firma por autenticidade, por semelhança. Mas é do cartório para o cartório daqui. E eles conseguiram mandar, tá ok, essa pessoa a gente nunca tinha visto o vendedor. Aí depois foram observar melhor, não é, não sei o quê. Então, assim, hoje em dia está muito... As pessoas estão se profissionalizando muito, né? Em tudo, inclusive no crime. Há a possibilidade, um exemplo assim, eu localizo um terreno, certo? Numa área que eu sei que o dono faleceu, não tem familiar, e eu montar uma documentação para esse imóvel? Vocês já pegaram algo parecido? Isso não existe? Então, assim, montar... Fazer ele ser lícito. Então, existe a possibilidade de você fraudar... conivência das partes. Sabe por quê? Né? Uma vez aconteceu uma coisa em Pinda, que o cara vendeu terreno para 3 donos e ele conseguiu registrar em 3 cartórios de cidade diferente o mesmo terreno. Então, o que escriturar, talvez, escriturar. Né? O que acontece é assim, muitas pessoas vendem o terreno para mais de uma pessoa, estelionatários, obviamente. Sim. Né? O que acontece? Na compra e venda, a gente tem três fases, né? Se a gente for pensar no corretor, a gente tem 4, que é a proposta, o compromisso de compra e venda, a escritura e o registro. Tá? Então, a proposta é quando eu me propus a comprar, você está disposto a vender, a gente assina uma proposta de intenção de compra daquele imóvel, vinculando aí a negociação. Aí a gente vai colocar tudo que vai ter na negociação, todas o valor, a entrada, a forma de pagamento, comissão, enfim. Ajustado isso, vai para o jurídico e o jurídico vai tirar as certidões necessárias e vai começar todo o processo de venda, aí de compra e venda, e vai elaborar o compromisso de compra e venda. Sim. O compromisso de compra e venda é que vai conter vai discriminar forma de pagamento, a comissão, a data da posse, a data da escritura, todos os ajustes finos do contrato de compra e venda em si, que nada mais é que a escritura. Então, o contrato de compra e venda oficial é a escritura. A escritura eu posso passar em qualquer cartório. Então, eu posso escolher qualquer cartório do Brasil. A gente compra um imóvel aqui em Taubaté e eu passo lá em Minas Gerais, eu passo lá no Distrito Federal, não tem problema. Eu posso escriturar em qualquer cartório. Entendi. Só que na hora de registrar, eu só posso registrar no cartório de Taubaté, porque eu comprei um imóvel em Taubaté. Sim. Então, o que as pessoas fazem? Depois do compromisso de compra e venda, elas passam a escritura em cartórios diferentes para mais de uma pessoa. Então, eu vendo para você, você escritura em Minas Gerais. Eu vendo para você, você escritura aqui em Taubaté. Outra escritura em Pinda. E aí, na hora do registro, quem registrar primeiro é o dono. É isso que acontece e acontece bastante, acontece com frequência, infelizmente. E tem algum meio de evitar isso? Na verdade, o ideal é que você... hoje a gente já está com um sistema nos cartórios de maior comunicação. Então, cada vez menos isso vai acontecer. Por quê? Porque antes não tinha uma comunicação tão grande. Os atos públicos, o registro sempre era comunicado, mas as escrituras muito pouco, né? Não tinha comunicação entre os cartórios, ainda mais cartórios mais afastados. Hoje a gente já tem uma maior comunicação, tem o e-notariado, né, digitalizou-se muita coisa. Então, a gente tem uma maior comunicação, isso vai acontecer com menor frequência. Porém, o ideal é que você escriture o seu imóvel e já registre. Por quê? Porque quem registra é dono. Certo. Então, se eu escriturei e já registrei, a gente faz aquela prenotação do registro, não importa se você escriturou com outra pessoa, se você já registrou, os outros perderam, entendeu? O problema é que as pessoas... Como o registro é pago, a pessoa escritura e paga para escriturar. Depois paga para registrar. A pessoa não quer pagar o registro dela. Fala, não, eu escriturei, já é meu. Aí é o engano, é a hora que, se acontece alguma coisa, outra pessoa registrou primeiro, você perdeu o imóvel, infelizmente. Certo, deixa eu perguntar. Vocês duas trabalham junto. Há casos de vocês se, tipo assim, tá tão entretido assim com o trabalho e vocês levarem serviço para casa, vocês chegarem assim quando tá lá na mesa de jantares arrumando algum processo. E eu gostaria também de saber se vocês se acham parecidas uma com a outra. Olha, eu falei para você, no ramo imobiliário, eu estou há mais de 30 anos. Então, no começo, você faz uma misturada de vida terrível, né? Levar trabalho para casa, efetivamente, hoje já não acontece comigo. Eu só não tenho horário para sair. Certo. Tanto eu posso sair às 6 como às 10 da noite.
Então, eu acabo ficando na empresa mesmo, né? O que seria levar o trabalho para casa depois das 6 horas. Mas acontece, eu vou até interrompê-la, porque todas as vezes que a gente sai, ela está falando sempre com um corretor, dando sempre uma dica. Então, sim, ela tá levando trabalho para casa. De uma maneira digital, não de, né? Sim. Acaba Até na hora da cervejinha? Até na hora das... Infelizmente. Mas você sabe que uma coisa bacana que você falou e desperta... Essa conotação, levar trabalho para casa, era peso, meu Deus. Quando você ama o que você faz, o trabalho é tão leve que você quer responder, você quer interagir, faz parte de você, né? Antigamente a gente falava assim, uma pessoa que ama o que faz, veste a camisa da empresa que está. Hoje em dia eu diria para você que quem ama não veste a camisa, é a própria empresa. Então, você vai almoçar, você não deixa de ser... corretor de imóvel na sua... Então, o levar trabalho para casa, se a gente pensar hoje, para as pessoas que fazem como obrigação, acredito que fique pesado. Para quem ama o que faz parte da sua vida. Então, eu estou no sítio final de semana, quando o celular pega, eu subo no morro, estou respondendo. Não, faz isso, faz aquilo, vamos lá, fala com o seu cliente. Mas não é um peso, é bacana. E a segunda pergunta... Se somos parecidas. Isso. Olha, somos muito parecidas na nossa essência, características pessoais e profissionais, principalmente. A gente tem as características de foco, de estudar, de buscar novos caminhos, de se provocar o tempo inteiro, de não se conformar com nada e buscar nossas dúvidas e respostas. Creio que nós somos muito parecidas. E algumas coisas muito diferentes também, né? E isso também tem a ver com a maturidade e com a idade que eu estou. Eu tenho 62 anos. Então, eu tenho uma cabeça, embora queira crescer, busque esse crescimento, eu tenho raízes de 62 anos, né? Então, a Renata é muito mais moderna, é muito mais de vanguarda, é muito mais ousada do que eu, sabe? Mas eu acho que a essência nossa é muito parecida. Essa é a minha percepção. Vamos ver a dela, né? Vamos lá. Eu levo o trabalho para casa também. Eu amo meu trabalho. Acho que é o que me completa. Eu acho que meu trabalho é parte de quem eu sou. Quando eu vou me descrever, né, a gente fala... Eu sempre descrevo o meu trabalho também, porque é uma coisa que eu gosto, que eu hoje tenho consciência de que é o que eu quero fazer, acho que eu faço bem. Porém, eu gostaria de levar um pouco menos e eu estou delimitando alguns espaços até por conta da ansiedade. Eu tenho ansiedade generalizada. Então, eu tento aí ter um tempo para o trabalho e um tempo para viver. Porque, querendo ou não, é muito gostoso a gente estar o tempo inteiro para o cliente e eu gosto mesmo disso. Porém, isso te desconecta com partes muito importantes. Por exemplo, quando eu saio com a minha avó e eu tenho que responder um cliente, eu tô perdendo parte da história ali. Sim. Eu tô perdendo parte de algo importante que nunca mais vai voltar, que é um momento com ela. Às vezes é um sorriso dela que eu perdi respondendo uma mensagem. Sim. Às vezes é uma percepção dela ali sobre a vida que eu vou levar para minha vida inteira. Só que eu perdi aquele momento porque eu estava respondendo uma mensagem de trabalho. Então, eu tô tentando dosar. A minha mãe é de uma era muito mais trabalho acima de qualquer coisa no mundo. Minha mãe é dessa era de... Ela acorda 3 horas da manhã, se ela foi dormir 1 hora, ela dormiu 2 horas e ela tá bem trabalhando. Se eu fizer isso, eu morro no outro dia. Eu sou assim também. E ela não tem parada, ela é uma pessoa completamente ativa. Para minha mãe ficar assim um dia de preguiça, não existe para ela, porque ela tá fazendo tudo o tempo inteiro com excelência, ela não faz nada, eu fiz largado, nunca aconteceu, então assim, isso eu admiro muito, mas eu trabalho bastante, mas eu gosto do ócio, eu gosto do tempo, tempo de qualidade, eu fico muito mais feliz quando eu não estou no celular, nas redes, e estou aproveitando o momento, do que quando eu estou ao telefone, as redes sociais, essa digitalização toda me deixa muito ansiosa, nervosa.
nervosa. Então, eu doso isso um pouco. E eu acho que isso é muito das gerações, né? A minha geração acho que já está meio saturada disso, então acaba que quer dosar um pouco. Sobre se somos parecidas, eu não sei. Acho que fisicamente as pessoas falam, mas eu acho que é mais o jeito, né, de falar. A gente fala com as mãos, a gente tem uma maneira de se portar. A minha mãe é muito mais fina que eu e mais chique. Mas adorei essa observação. Isso todo mundo fala. Qualquer pessoa que conhece a gente fala. Ela é muito mais fina, muito mais chique. Mas só até sexta-feira, porque eu vou pra roça, fico descalço também, né? Mas eu acho que a gente é parecida, assim, no jeito de conduzir as coisas, na seriedade profissional. Eu acho que nesse se apaixonar e querer trabalhar full time e às vezes ter que tirar um pouco o pé, mas de sempre estar querendo resolver o problema do outro. Então, eu acho a gente bem parecida nisso. E em algumas opiniões e outras coisas a gente é bem diferente, porque a gente tem cabeças diferentes, somos diferentes, né? Uhum. E eu acho isso muito bom, porque acaba agregando. Eu sinto que às vezes a gente discute por alguma coisa, não de trabalho, assim, pessoal, e a minha mãe, na hora, talvez ela não assimile, mas ela sempre pensa e conversa depois. Olha, isso foi interessante que você falou, isso eu não concordo. Então, eu acho que isso é muito legal para o crescimento mútuo. Uma coisa que eu vejo em vocês é o equilíbrio, certo? Ela é mais conservadora. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. E você é aquela pessoa, tipo assim, que pensa, busca, traz da sua geração as coisas pro seu trabalho. Daí o que acontece? Ou dúvida que você tem, você já tem a quem recorrer. A dúvida que tem aqui, recorre do lado, acertou, entendeu? Totalmente. Então. É o que mesmo aparece pra gente, entendeu? Olha, uma coisa que eu me lembrei, ela falando, é tão interessante, né? Pra você ver, ela se formou há mais de 10 anos, não? Sim. Né? E eu me lembro que ela dela para tirar a OAB, ela fazia a sala, o quarto inteiro com matérias, e ela eticando as amigas que chegavam em casa, vamos sair, não posso, ficou 3 meses fazendo isso. E olha, eu tive orgulho dela ter o número da OAB quando ela se formou. Ela fez a formatura, lá falaram, olha, 3 advogados na universidade inteira que já se formaram com a OAB foi a Renata. Certo. Então, uma delas foi a Renata. O que isso é? Uma das coisas que eu poderia contar, mas me encheu de orgulho e constata para mim como ela é determinada. Quando ela quer alguma coisa, ela realmente foca naquilo. Então, isso é muito legal. E isso é um aprendizado para mim. Eu sou determinada, foco também, mas eu não me sinto assim tão determinada quanto ela. Então, eu acho muito bacana isso. Ela falou uma coisa muito... Pode contar você? Ela falou uma coisa muito interessante. Eu sou bem parecido com você no seguinte aspecto. Eu sou ligado 24 horas, certo? E por causa das empresas que a gente tem, então você tem que correr tudo lado. E se não tiver no olho do dono, o negócio não vai funcionar. Entendeu? Até eu queria que acontecesse, mas ainda não consegui fazer isso. A nossa geração foca na parte de trabalho, adquirir bens para a gente ter uma vida confortável no futuro, aposentadoria, certo? A gente pensa há 10, 20 anos à frente. A geração da Renata, elas parece que pensam assim, eles já dão mais valor no tempo que estão vivendo hoje, né? Na qualidade. Entendeu? E a gente foi criado diferente, que a gente tinha que ter qualidade no futuro. E essa geração não, ela quer ter a qualidade no agora, né? Eles valorizam mais o tempo, né? Até porque a Como gente que nem vocês sabe vivem isso? Se tem um amanhã, né? Isso. E no nosso a gente tem que ter um amanhã, entendeu? Olha, os modelos foram se alterando, né? Se você falar em construção, desde os séculos passados, você vê como mudaram os modelos de construção. Mudaram as roupas que a gente veste antigamente. Lá na época do Império, as pessoas colocavam aquelas perucas de algodão. Então, assim, a gente foi mudando os hábitos, a cultura, tudo, né? E a gente foi tendo que se adequar e se reinventar
para a gente poder existir, né? Sim. Mas é tão interessante que a gente aprendeu tudo e a gente não aprendeu a pensar de uma maneira favorável para nós. Sim. Se a gente, uma das coisas que eu trabalho também é com energia e frequência vibracional. E aí eu fico assustado como a gente coloca, porque tudo que a gente põe na cabeça da gente é o começo de tudo. Você vai cocriar o que você colocar, né? E a gente aprendeu a se adaptar, aprendeu a se moldar e não aprendeu a pensar em nosso favor. Sim. Olha que interessante, né? A gente quer uma coisa e acaba pensando outra. Por exemplo, eu quero a prosperidade, felicidade, dinheiro. E aí eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar a conta. Então, assim, essa diferença, incongruência do que eu penso e do que eu quero, me leva para outros caminhos, né? Mas tudo isso para falar o quê? Que, sim, a gente precisa ir se adaptando e vivenciando, mas a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, Sim. né? Porque senão a gente corre o risco de ser uma folha no vento, né? Se soprar para cá, eu vou para lá, agora eu vou para lá. Sim. Precisa ter um objetivo, né? Sim. E nesse, eu falei, né, a geração da minha mãe é de muito trabalho de vocês, né? Só que o mundo real é que eu trabalho muito e às vezes perco os sorrisos, perco os momentos, mas eu estou caminhando para não, porque sim, eu gostaria... Bem-vindo ao nosso mundo, né? Bem-vindo, Sim. Mas eu gostaria... Mas o meu objetivo é viver também o hoje com qualidade, com a minha família, porque... Como a minha mãe, assim, isso é um sopro, a vida é um sopro. Sim. E assim, a pessoa que você mais ama tá ali hoje, amanhã não tá. Sim. E aí você ficou no celular, né, trabalhando, pra quê? Pra viver um momento com essa pessoa, com as pessoas, com a família. E aí você não vai conseguir aproveitar esse momento com a família, porque ele passou. Sim. Mas acho que a geração com certeza o Juarez é muito mais jovem que eu, mas essa geração em que ele fala, a gente sentia culpa de descansar. Sim. Então, olha, eu me peguei, assim, uma vez eu quebrei o pé, tive que ficar parada, me lembro poucas vezes na vida que eu fiquei parada, né? E eu quebrei o pé, fiquei 3 meses, eu não ligava a televisão porque eu ficava preocupada de alguém chegar e eu estar assistindo televisão à tarde. Imagina, né, que quanta culpa, assim, né? Sim. Mas a nossa geração, a minha geração, ela foi educada para produzir, para... Capitalismo. E quanto mais se trabalha, mais bonito. E não é bonito descansar, é feio, né? Assim, trabalha enquanto os outros dormem. É aquela coisa... Trabalha no Brasil. Exato, né? só que adoece também. Sim. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre o que é saúde e bem-estar e um desenvolvimento profissional saudável e o que é desgaste, saúde emocional. Hoje a gente fala muito em saúde mental, que a gente vê um país usando cada vez mais antidepressivos, ansiolíticos, porque não estão dando conta desse trabalho enquanto os outros dormem. Sim, eu adoro o capitalismo, sou apaixonado pelo capitalismo. Tem hora que eu acho que eu sou até americanizado. Mas eu toquei nesse assunto porque hoje eu e minhas irmãs, a gente faz de tudo para ficar o maior tempo possível com a minha mãe. Por quê? Porque é o seguinte, a gente percebeu que ela trabalhou a vida inteira para construir bens para deixar pra gente. E ela não viveu a vida dela. Entendeu? Por isso que eu tô falando dessa parte de constituição de gerações. Porque as pessoas antigamente, o pai, ele trabalhava a vida toda para comprar uma casinha pro filho. E ele esquecia de viver dele. Se ele tinha 3 filhos, era pior, tinha que construir 3 casas. E ele esquecia da vida dele. Ele chegava, trabalhava, no outro dia já tinha que levantar cedo e a vida dele ia passando. Quando ele tá com 60 anos, já estava sendo cuidado pelo filho, porque a vida dele passou como um sopro. E voltando no que eu falo da geração agora, é uma geração que eu vejo que eles não estão mais com foco no capitalismo. Eles estão o quê? Focado em viver bem, viver o momento, né? Um equilíbrio. E eles não vejo eles pensando em adquirir bens. Principalmente se hoje você vai para São Paulo, você consegue alugar uma casa por aplicativo por 1 dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses. Carro, eu acredito todo mundo que aluga carro todo mundo agora, aluga, né? E eu acho vantajoso porque, poxa, você não tem manutenção. Só que eu acho Seguro, isso um né? perigo. Por quê? Porque se o país que não tem capitalismo, ele quebra.
Porque se não tem o consumismo, ele não vai Mas eu funcionar. não acho que não, até porque a gente consome muito. Não acho que seja uma ausência de capitalismo, mas sim uma consciência social, uma consciência de que tem um equilíbrio nisso. Você não tem que trabalhar até ficar doente, até ficar acamado. Até porque se você faz isso, você não vai aproveitar nada. Sim. Que é o que a maioria da geração, né, os nossos avós, os nossos bisavós fizeram. Eles trabalharam. O dinheiro depois para pagar a aí a minha saúde, né? exatamente, deixando aí com tratamento de saúde, ou deixa uma casa para 10 filhos no sofrimento uma vida inteira que não viveu nada. Então, é esse equilíbrio. É o equilíbrio entre ter saúde, trabalhar, claro, porque também, assim, a geração precisa gostar de trabalhar. Então, assim, ter saúde, trabalhar, mas ter o tempo de qualidade com o que realmente importa, que é a sua família, que é você, que são seus amigos, a sua base. O que não, porque emprego vai mudar. A vida vai mudar, a cultura, costumes, mas a sua base não vai mudar. Sim. Né? Mas sabe uma coisa legal também? Quando ela fala assim, precisa gostar de trabalhar, né? Eu acredito muito em modelos, né? A gente estava falando em metamodelagem agora há pouco, né? Nos bastidores. Eu acredito, claro que são histórias individuais, as pessoas, os filhos, você tem 5 filhos, você cria os 5 iguais. Cada e eles têm absorve diferente de acordo com o seu modelo mental, de acordo com a sua história de vida passada ou não, de acordo com a minha crença. Então, tudo bem. Mas o modelo familiar, ele é muito importante também. Eu acho que, por exemplo, a Renata partir por esta área de foco no trabalho, de responsabilidade, de ética, tudo tem muito a ver com a criação que nós demos na nossa casa. Eu tenho um filho também, o Matheus, ele tem 25 anos. Pra você ter uma ideia, é só um modelo de família mesmo, né? Ele é um menino centrado com 25 anos, né, Rê? Ele já escreveu um livro. Olha que legal. Trabalha ele independente, é o poeta da família. É completamente diferente de nós duas. Ele é calmo, centrado, apaziguador, né? Vocês são acelerados, Nós somos acelerados. Moderador. Ele é da roça, gosta da roça, né? Então, assim, mas qual é a base da nossa família? Modelo. O respeito mútuo. Ele também é um trabalhador. Por quê? E a gente conhece pessoas do nosso convívio, né? Que os pais não gostavam muito de trabalhar, passaram esse modelo, os filhos são assim, estão criando os filhos dos filhos da mesma forma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque somos exemplo o tempo inteiro. Na nossa casa, no trabalho, com amigos, né? Finalizando, eu me importo muito com as marcas que eu deixo pelo caminho, sabe? Correto. Da minha vida. Então, a gente precisa olhar que marcas eu quero deixar para os meus amigos, para os meus filhos, para as pessoas que eu conheço. São marcas de reto agir, reto pensar, ou são qualquer marcas que nem marcas fazem nos outros, né? Sim. Então, a gente, né, em casa, sempre a gente teve essa preocupação. E eu fico muito feliz porque a Renata replica essas marcas que são os valores da nossa família. Eu acho que o que deixa... Muitas pessoas falam assim, não, tá dando uma palestra de como ficar rico. Hoje em dia a gente está nessa era de palestra. Todo mundo é palestrante e especialista em algo de 15, 20 minutos que ele viu um outro vídeo no YouTube e ele ficou especialista pelo vídeo que ele viu. Assistindo modelagem. Exatamente. Então, e essas pessoas falam assim, como ficar rico em uma semana, um mês, um ano, enfim. E aí você vai olhar essa pessoa não tem R$1. É porque você não comprou o livro dela. Exato. Mas é exatamente isso. Então, o espelho sempre vai ser o melhor exemplo. Então, não adianta você querer que seu filho leia. Nossa, meu filho lê tão pouco. Quanto você lê? Ai, nossa, meu filho não... Olha, ele... Não come alface. Não come nada, você só come fast food e quer que ele tenha uma alimentação saudável. Sim. Então, o espelho, não adianta você falar. A fala é uma parte, mas se você não fizer... O espelho tá ali, é o seu dia a dia que vai moldar aquela pessoa, é o que eu acho. É verdade. Você sabe que num dos treinamentos que a gente faz, né, de liderança, eu falo assim, atingir o objetivo, né, sair do ponto A, que é onde você está, para o ponto B, que é onde você quer chegar, tem 3 fases, né? A primeira fase é eu quero. Se você não quiser, você não dá nenhum passo, né? Então, eu quero... Só que o eu quero é uma fase
tão pequena e decisiva, mas eu quero. E tem gente que passa a existência inteira na primeira fase. Eu quero, eu queria, gostaria, nossa, como eu queria, e não sai do eu quero. Certo. E aí, a segunda fase, que é realmente a que vai fazer a diferença na sua vida, é eu decido fazer. Então, eu quero e eu decido fazer. A terceira é a realização, que é consequência, não é nenhuma fase. Quando você fala, eu decidi, nada e nem ninguém me tira dessa decisão, porque eu tenho convicção disso. Então, quando eu quiser realizar alguma coisa na minha vida profissional, pessoal, sentimental, eu preciso entender que eu vou passar por um processo de 3 fases. E a primeira é eu quero. Eu preciso decidir para sair da primeira e partir para a realização. O que ela falou é muito interessante, porque às vezes a gente acha que quer, né? Você não sabe se... Às vezes você acha que você quer muito aquilo. Ou você queria muito querer. Mas você não quer de verdade. Sim. Se quisesse, decidiria. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente também tem que fazer um juízo de valor aí e pensar, será que eu quero mesmo? Será que alguém está querendo que eu queira? Quanto eu quero? Quanto eu quero para poder decidir algo. Vocês que mexem com palestra e treinamento, vocês não acham que a gente está numa geração que está muito carente de líderes? Verdade. Porque, igual a Renata falou, o cara lançou um livro lá de como fazer bala, de como ganhar 1 milhão, as pessoas vão louco para aquilo, porque eles acham que eles não têm uma referência a mais. Eu acredito que, assim, a carência de líder não é da quantidade, porque a gente tem muitos líderes, mas líderes com uma bagagem rasa, com conteúdo raso, sem repertório nenhum. E aí a gente vai verificar que algumas coisas que fizeram sucesso, uma música de 2 segundos, a pessoa ficou milionária. Um reality show, a pessoa foi traída e ficou... Assim, a gente tá carente, a gente tá escasso de conhecimento, de gente que queira conhecer e não saber todas as informações do mundo. Porque hoje, todo mundo sabe tudo, mas não conhece nada. Então, assim, se eu te pergunto sobre uma guerra, você vai conhecer, porque você já viu, o Instagram te mostrou, alguma rede social, mas se eu te falar 10 minutos com você, você não sabe nada, porque você conhece, mas o seu conhecimento é daqueles 5, 10, 15 minutos. Mas isso parece um modelo meio intencional, não parece? É intencional, né? A burrice convém. Então, assim, a burrice é algo que o Estado ama. Sim. Porque é a mesma... Olha, e é muito engraçado, porque isso é de lá de trás, né? É a mesma política, é pão e circo, né? A política pão e circo era o quê? A gente vai dar pão e vai fazer uma arena com leões ali para as pessoas ficarem brigando e apostando qual que é o leão que vai ganhar. A gente vai dar pão, então elas não vão ficar com fome ali. E enquanto isso, a gente faz o que é importante. Hoje é a mesma política pão e circo, só que é uma política nas redes sociais. E agora para todo mundo, né? Um mundo globalizado com essa política pão e circo. Então, emburrece as pessoas. Eu lembro quando isso aí aconteceu. Aconteceu quando eu estava, acho que no 3º ou 4º ano da escola, que começou a aprovação automática. Era só você ir na escola que passava de ano. Lembra disso? É verdade. Então, ali a gente já percebeu que tinha algo errado. Entendeu? E daí alguns adoraram e outros já viram que aquilo ali ia ser errado e chegou no que chegou hoje. E na verdade, nem pessoas só... menos instruídas, né, com pouco conhecimento, dá pouco problema pro Estado. Questiona isso, mesmo. e na verdade a gente vai, se a gente for falar disso, a gente vai num problema muito mais fundo, que é os professores que ganham um salário pífio. Sim. Os professores que são as pessoas que formam a gente. A minha professora de biologia, a minha professora de geografia, Camila, Valéria, maravilhosas, um beijo para vocês. Elas me despertaram a vontade de conhecer. Eu amo biologia até hoje. Eu sou advogada, eu tenho um monte de página que eu sigo de biologia porque eu amo. Eu sei o que é uma mitocôndria até hoje, tudo por causa da Camila. Geografia, geopolítica, eu aprendi geopolítica e realmente história, Adriana, professores maravilhosos que me moldaram e que me ajudaram. E essas pessoas não ganham o justo, nunca. Então aí você não ganha o justo e vai tudo sendo uma cadeia. Sim. Olha, em relação a isso, é só um contraponto, né? Eu concordo que a gente está precisando de líderes, inclusive na política, eu concordo plenamente.
Mas se a gente imaginar que a gente precisa aprender a liderar a própria vida. Sim, sabe? com certeza. Porque nem isso a gente sabe. A gente acaba indo na ideia das pessoas, não se capacita para ser um líder dentro da sua casa, dentro da sua própria vida. A gente sempre depende da opinião do outro, fica buscando gurus. E aí a gente abre a brecha dessas pessoas de 15 minutos, vêm, lançam um livro e ficam com milhões de seguidores. Mas também está certo no universo, sabe por quê? Porque momento de entendimento. Ele tem um momento de entendimento que ele precisa do Deus que castiga, que não sei o que, para ele sair daquele negócio, o outro já não serve. Por exemplo, se fala uma coisa para a gente que a gente já questiona, você já sai daquele lugar de controle, né? E vai para outro lugar. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio e a gente precisa realmente buscar capacitação para sermos líderes da nossa vida, porque a partir disso, a gente pode chegar aonde quiser. Eu concordo plenamente. Deixa eu perguntar. Kika, você já parou para pensar quantos sonhos você realizou nessa jornada de corretora de imóvel? Juarez, eu nunca parei para pensar isso, mas eu acredito que muitos, porque como a gente tem esse modelo de atendimento, que é um modelo de criar relacionamentos, né, com respeito, você acaba sabendo, sendo chamado para tomar cafezinho, para a inauguração do imóvel novo, e isso desde Pindamonhangaba há 30 anos, então, para falar a verdade para você, eu não tenho ideia, mas eu espero que tenha sido muitos sonhos. Você, Renata? Eu já realizei muitos sonhos. É muito engraçado porque eu vou fazendo... Acho que todo mundo no final do ano faz aquela lista do que gostaria, né? E a grande parte de tudo que eu sempre coloco eu consigo realizar ou acontece, né? O universo conspira aí e acontece. Então eu sou muito grata, eu acho que eu já realizei muitos sonhos, mas a gente sempre sonha, porque acho que sonhar move a gente. Perfeito, estamos chegando nos minutos finais. Gostaria de perguntar para você, Renata, e depois, logo na sequência para a dona Kika, se eu esqueci de perguntar alguma coisa, porque você viu, evoluiu a conversa, ficou muito gostosa. Foi ótimo. E a gente nem trabalhou o que estava aqui. Não, nada. Então, já se estende o convite para outro episódio. Bacana. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa, você pode ficar à vontade, Sala. Não, eu acho que assim, foi um bate-papo totalmente fora do script, mas ao mesmo tempo muito gostoso, eu acho que foi leve, Sim. Acho que todo mundo que ouvir vai gostar bastante. Olha, para mim, você não esqueceu de nada, você tá de obrigado. parabéns, você me deixou à vontade, esse é o meu primeiro podcast e por sua causa, talvez o primeiro de muitos. Com certeza. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, a agradecer o espaço, né? E essa minha introdução nesse mundo que eu não conhecia. Espero que tenha gostado. Eu gostei demais. Agora nós vamos pro bate-bola. Vamos lá. Vamos lá. A Renata já conhece. Nossa, eu não jogo bola, hein? Vou começar a falar aqui. Se você pudesse voltar aos 20 anos, o que faria diferente? Eu buscaria mais conhecimento. Eu acho que com 20 anos eu tinha muita vontade, mas eu era muito rasa de conteúdo e acabei fazendo escolhas que eu faria diferente hoje. Certo. Pode responder a mesma pergunta. É a mesma pergunta, então vamos lá. O que eu faria com 20 anos? Não faz tanto tempo assim, Sim, tá, gente? lógico. Não sei, alguém deu risada aqui no estúdio. Então, Pode eu isso, senti risos aqui. Né? Mas, enfim, eu acho que eu teria aproveitado mais. Acho que a gente não tem ideia de como a gente... com 20 anos, eu não tinha responsabilidade, eu não tinha nada. Minha mãe sempre foi uma mãe que sempre me privilegiou podendo estudar. Então, ela falava, eu quero que você estude. E eu sempre fui muito estudiosa mesmo. Sempre tirei boas notas, sempre gostei de estudar. Mas eu teria aproveitado mais... Os 20 anos. Os 20 anos, exatamente. Acho que eu aproveitaria mais os 20 anos, sabendo que estava tudo bem. Eu estava na casa da minha mãe, tudo tão seguro. E a gente nem se dá conta do quão privilegiado quem é poder só estudar, por exemplo, como eu. Legal. O que vocês duas acham mais importante? Network ou fazer uma faculdade? Poxa, na minha área não tem como advogar sem faculdade, não. né? Acho que na área das duas, né? Mas
o networking é muito importante. A faculdade, ela é importante, porque o estudo é importante. Mas você, não necessariamente para algumas profissões, você precisa. Por exemplo, o jornalista, ele não precisa ser... fazer faculdade para ser jornalista. Se ele estudar muito e tiver um ótimo network, ele estará na Globo. Sim. Ou no Dicas da Construção. Exatamente, Isso. exatamente. Que é a futura Globo. Que é a futura sim. A gente vai ficar, né? Estamos muito famosos, já premiados. É lógico. Eu acho que se equivalem. Eu trocaria faculdade por conhecimento, por estudo mesmo, né? Porque você tem que estar em constante aprendizado, independente de ser faculdade ou curso técnico ou matérias que você quer se capacitar, mas sim, né? Estudo. E network, a partir de relacionamentos, né? Principalmente o ramo imobiliário, né? Muito network, né? Muito. Eu digo que na minha profissão, Juarez, eu fiz a faculdade, porque você não poderia, né? Mas tudo que eu tenho e que eu construí hoje profissionalmente foi networking. Sim. Porque assim, eu comecei... E aí, um me indicava para o outro. Eu nunca fiz propaganda do meu trabalho. Eu nunca fui anunciar, tentar captar cliente. Isso nunca aconteceu comigo. E eu me sinto abençoada por isso. Sim. Qual era a minha maior propaganda? Era o meu trabalho. Então, olha, eu vi que você fez um trabalho ali. Eu vi que você conseguiu esse alvará judicial. Eu vi que você fez esse contrato. E aí foram surgindo clientes... da constância ali do meu trabalho. Certo. Então, eu acho que para mim o network é tudo. Isso se traduz nas marcas que você deixou por onde você passou, que são importantíssimas, né? Se Sim. você deixa marcas relevantes, você vai ter resultados relevantes, né? Exatamente. Se tivesse que começar do zero, o que faria diferente no dia de hoje? Nossa, responde aí, meu Deus. Olha, eu faria diferentes, realmente, na área do conhecimento. Eu tenho muita vontade de estudar neurociência. Certo. Eu acho que coisa da mente, como funciona, sabe? E me fascina isso, né? Então, eu começaria do zero. Talvez não fosse, pegasse um outro caminho e não fosse na área de imóveis, por exemplo, né? Talvez estivesse em outro lugar, né? As minhas escolhas me trouxeram até aqui. Certo. Se eu pudesse começar do zero, eu gostaria de enveredar por essa área de neurociência. E você? Bom, eu gostaria de ter 1000 anos para poder fazer 1000 faculdades, porque eu amo estudar. Então, assim, se eu fosse uma pessoa muito rica, eu viveria estudando. Nossa, eu gostaria de fazer faculdade de psicologia, eu gostaria de fazer faculdade de biologia, eu gostaria de fazer mestrado e doutorado em direito imobiliário, eu gostaria de fazer doutorado e mestrado em direito tributário. Assim, eu gostaria de estudar muito. Então, se eu pudesse voltar no tempo, nos meus 20 anos ali, que eu poderia ter estudado, né, a partir do momento em que eu me formei, eu faria já tentaria já uma pós e um mestrado para tentar já. Hoje fica muito difícil conciliar, porque é muito estudo e muita dedicação. Mas se eu pudesse voltar, acho que eu faria isso. Vocês têm algum arrependimento? Algo, eu poderia ter feito, deixei, olha, agora é tarde. Eu nunca pensei sobre isso, mas se eu pudesse, assim, de bate pronto, o que a Renata falou, que ela teria aproveitado os 20 anos dela. Talvez eu queria aproveitar melhor os meus 30, por exemplo. Certo. Porém, pode aproveitar a sua idade de hoje ainda. Está em tempo, não né? pensei Estamos nisso. em tempo. Então. Estamos em tempo. Agora essa aqui é complicada, hein? Então você responde. Não. Qual é o seu melhor conselho para a geração que está entre 20 e 30 anos? Olha, eu diria, reveja seus valores, sabe? A gente passou por várias mudanças, né? Desde quando era... O fogão de lenha era pobre, né? Hoje é chique. Você paga mais caro porque é no fogão de lenha. E o que eu quero dizer? As coisas sempre voltam, né? É um eterno voltar. A energia é circular. O que sai de mim vai para você, mas volta para mim. Então, reveja seus valores. Não faça jamais o que você não quer receber para você, né? E tenha muito respeito no trato com as pessoas, no reto agir. E, principalmente, valorize a sua existência. A vida é um sopro. Sim. Ela é muito curta. Ela é muito curta para ser medíocre. Nós precisamos de mais conteúdo, né? Para deixarmos marcas mais relevantes e que façam sentido na vida do outro.
Porque se fizer sentido na vida do outro, se eu conseguir fazer a diferença na vida de uma só pessoa, a minha vida terá valido a pena. Então, eu acredito que o jovem devia pensar sobre isso, viver com mais respeito na vida dele e do outro mesmo. Depois que ela falou, já podia até encerrar, né? Mas eu acho que eu diria para o jovem viver ao invés de aparentar viver. Então, assim, quando você estiver num show muito legal, que você esperou muito para ir, deixa o celular em casa. Não fica filmando. Ninguém quer ver um pedaço do show que você está vendo. É menos importante do que o que você está vivendo. Certo. Quando você for almoçar com alguém que você ama, com alguém que é importante para você, deixa o celular de lado. Não fotografar aquele prato naquele momento não vai repercutir em nada. Você não vai ganhar mais ou menos nada com isso. Mas o momento de qualidade que você vai ter com aquela pessoa, se você não ficar ligado em outra coisa, porque se a pessoa é importante para você, você tem que se ligar a ela, se conectar a ela. Além de ser deselegante você ficar mexendo no celular enquanto você está falando com alguém, você não aproveita o momento, você não sente o momento. Então, eu diria para essas pessoas que eu sei que o celular é viciante, mas ele é parte desse mundo globalizado, só que a sua vida é outra. Você não é rede social, você é um humano com vida real. Se der como que era? Um eclipse negro, eu não sei o que era, que ia tirar toda a internet do mundo, né? Sim. Se isso acontecer, a sua vida vai continuar. Você vai continuar almoçando, jantando, você vai continuar indo a shows, a vida continua. Apesar do celular. Então, viva essa vida, apesar do celular, das redes sociais. Acho que é isso. Gostaria que vocês deixassem o telefone de contato, redes sociais. Agora é o momento de vocês. O meu é o site da J. Matos. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, consultoria, leilões, direito imobiliário e tributário, www.jmatosadvocacia.com.br. Estarei lá respondendo e marcando aí as consultas com vocês. Eu atendo a todo o Brasil. E também o meu Instagram é renata.jmatos. E nesse local você também consegue estar adquirindo as suas palestras, isso? Sim, com certeza. Minhas palestras estão para aquisição no meu site também. A live vai ser? A live vai ser no dia 17/6, às 20 horas. Perfeito. Olha, eu convido todos a conhecerem a Movai Imóveis em São José dos Campos, né? Fica na Barão do Rio Branco, 1068. É uma lindíssima imobiliária que está capacitada a receber todos aqueles que buscam bons negócios. Sim. Né? E o meu telefone é 11 99769 2043. Se alguém precisar de dica na área de vendas, de fechamento, de PNL, pode ligar para mim. Perfeito. Foi uma grande honra ter vocês aqui. Espero que você tenha gostado de estar fazendo essa homenagem à sua mãe, entendeu? E isso acredito que vai marcar muito vocês e vai ter esse vídeo, vai estar guardado para você estar assistindo sempre. Com certeza. E foi um jeito que a gente pensou em estar homenageando vocês duas. Olha, a gente Espero que tenha gostado. Muito. Foi e você muito já faz parte da nossa vida. Perfeito, obrigado. Se você estiver na Globo, lembra que a gente esteve aqui. Vamos estar juntos sempre. Obrigada. Obrigado, meus amigos, por ter ficado com a gente até agora. Peço para vocês nos seguir no Instagram, @Dicas da Construção Podcast, no YouTube, @Dicas da Construção Podcast, e aguardo vocês todas as quarta-feiras às 20 horas.